Olá, tudo bem? Tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante. Para uns, para outros, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. Bem, hoje eu vou estar aí, editora Autografia, tá? Editora Autografia, livro Entre o Céu e a Terra. Bem, pessoal, hoje eu vou estar aí respondendo aí o comentário da Nath Alves, né? É Nath Alves. Ela diz que respeita o que eu penso e pediu para mim estudar a Igreja Católica, né? Que ela foi criada pelos apóstolos e a única igreja verdadeira. E o mundo espiritual existe sim, purgatório, inferno e céu, tudo real. E creio que eu também falo com a minha filha em sonhos, tudo permissão de Deus. Haverá o milênio e não tem arrebatamento. Concordo com ela sobre não ter arrebatamento, a não ser assim, o arrebatamento é do espírito. Não é esse arrebatamento que fala, por isso que nunca vem nem vão ver. Isso eu falo com convicção. Né? Vamos lá. Bem, as pessoas estão cada vez pior. Isso eu discordo. Muito pelo contrário, tenho visto em muitas pessoas estimulando o amor. Né? Eu tenho visto as pessoas, não é cada vez pior. E existem já países que a violência, né, o índice caiu e que presídios estão sendo até fechados. Eu comento isso em alguns vídeos, como Suíça, Noruega, né, Canadá, Austrália, países estão trabalhando em cima disso. Islândia, se eu não me engano, está trabalhando muito forte em cima com a educação. Né? Japão quase não usa arma, tá? Lá é tudo por meio de arma letal, quando não é faca, é cacetete. Os policiais lá quase nem usam arma. A questão toda é a pessoa investigar e se informar com outras pessoas que viajam para outros países. Outro detalhe, o Rio de Janeiro hoje está um inferno. Que inferno, o que é o inferno? É quando, se você procurar no dicionário, inferno, por exemplo, aqui está o inferno hoje, um exemplo. O meu trabalho hoje está um inferno, está um agito, briga, está tendo confusão. Isso é um inferno, né? Então, quer dizer, tem lugares hoje no Brasil que está um céu, está um paraíso. Gramado, Curitiba, São Lourenço. Existem lugares no Rio de Janeiro, Volta Redonda, Resende, que você vive muito bem, está tranquilo, né? Minas Gerais existem inúmeras cidades, e também São Paulo tem várias cidades que é tranquila, né? Você vive muito bem, quase não tem violência. Então não é bem assim do jeito que se fala que o amor está se esfriando. O meu não esfriou ainda. Desde que eu sou criança, eu sou o mesmo Douglas, eu não mudei, sempre ajudando as pessoas, abençoando as pessoas. Agora, Nath, eu vou falar para você o que aconteceu comigo, referente ao purgatório, referente ao inferno, ao céu que você comenta, tá? Eu vou te falar a você, o telespectador. Eu sou criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade, eu falo isso no livro, tá? O meu livro, graças a Deus, está sendo vendido muito bem, não só no Brasil, no mundo inteiro. Recebo comentários de tudo que é lugar, né? De países de fora, estados de fora. Eu sou do Rio de Janeiro. Fundei igrejas, fiz seminário, desenvolvi muito trabalho, fundei rádios, fundei várias instituições, estudei e estudo a palavra de Deus. Mas em 2002, eu tive uma experiência fora do corpo, coisa que eu nunca tinha nem percebido que li na Bíblia. Eu já li na Bíblia, mas não percebi que tinha lido. E eu trabalhava, eu estou falando bem rápido, porque não tem como falar tudo.
só o livro que eu escrevi com a minha esposa, se for colocar em áudio, eu entrei em contato com uma empresa especializada nessa área de audiobook, leva de 5 a 6 horas em áudio. Se fosse colocar em filme, mostrando, demonstrando, como se fosse uma novela, daria aí mais de 10 horas. Daria uma novela mesmo, tá? A minha história. E isso é o primeiro livro, sem contar o segundo, que tem mais página ainda, tá? Então, o que aconteceu? Eu estou no trabalho agora, tá, pessoal? Aproveitando a madrugada que está silenciosa, então eu estou gravando. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu vivi uma história com toda essa bagagem evangélica, abrindo igreja em tudo que é lugar, rodando o estado do Rio de Janeiro, viajando para outros estados, conhecendo N situações. Eu vivi uma história muito impactante, né? Porque a minha história, ela abalou muitas pessoas, está abalando pessoas principalmente do meu conhecimento, sabe, Nath? A minha história, tudo que eu vi de 2002, onde eu saí do meu corpo, eu estava no trabalho, voltando ao assunto, eu saí 3 vezes no corpo. Eu vou deixar o PDF para você, e você pode ver em outros vídeos meus aí que tem um PDF. Lê o meu livro para você ver e entender o que aconteceu. Eu saí 3 vezes do meu corpo e eu vi uma cidade celestial, né? Além de eu ver essa cidade celestial, eu, em 2016, após a partida da minha filha, eu tive um desdobramento ou um arrebatamento. O certo é desdobramento, mas eu gosto de falar arrebatamento, que é a linguagem do cristão evangélico, né? É a linguagem que está na Bíblia. Paulo está lá na Bíblia, fala arrebatamento. Não é um desdobramento, mas eu tive um desdobramento, na verdade. Arrebatamento é retirada do espírito da terra. Arrebatamento é retirada total, é quando o espírito, tipo Lázaro, o mendigo Lázaro, quando veio a morte física dele, Jesus fala que os anjos vieram receber ele e retirar ele da terra. Então isso foi um arrebatamento, ele saiu de vez, ele foi retirado de vez da terra, o mendigo Lázaro, né? E o rico foi sepultado. Então o mendigo foi arrebatado e foi para o seio de Abraão, a Bíblia fala lá, né? João viu a cidade santa, fala Apocalipse, então dizem arrebatamento, mas na verdade ele teve um desdobramento. Por quê? Segundo alguns estudos de algumas filosofias e religiões, o desdobramento significa que o espírito se desdobra, ele não sai totalmente do corpo físico, ele só sai totalmente do corpo físico quando o corpo físico vem a óbito, a morte física. Então é um arrebatamento mesmo, o espírito é retirado da terra. Bem, em 2016, quando eu comecei a perguntar a Deus o porquê que minha filha e meu filho tinham partido em 2013, e minha filha em 2015, a Vitória, a Cristina, eu queria saber porquê. Então eu comecei a cobrar, eu falei, eu tenho direito, porque eu instruí eles dentro do teu caminho, eles foram instruídos dentro do caminho. O Vitor nem tanto, ficou 3 dias só de vida, nasceu, ficou 3 dias na incubadora. Mas a Vitória, os 15 anos dela, a Vitória não se desviou, Vitória era virgem. Vitória, ela era considerada, se ela estivesse na igreja católica, ou melhor dizendo para você, ela seria considerada até como uma santa, porque Vitória não se envolveu com ninguém assim a ponto de se deitar, era virgem. Ela era liderança na igreja cristã, ela cuidava, ela evangelizava, e eu fui criando ela assim, eu e minha esposa, nesse sentido. Ela participava de todos os movimentos cristãos que a gente fazia, tanto na igreja, no monte, nas cruzadas que a gente participava, nas vigílias, a Vitória estava em tudo.
Tudo que eu, como um obreiro, depois como um missionário, como um evangelista e como um pastor, participei, ela estava participando, era minha filha, estava participando. Então, quando eu comecei a perguntar a Deus, comecei a viver esses movimentos na minha vida, né, essas experiências, eu fui anotando. Falei, poxa, isso não é normal o que está acontecendo comigo. E eu anotava no caderno, minha esposa também vivia e anotava no caderno. Amor, eu tive um sonho com a Vitória em tal lugar, e eu anotava no... Amor, eu tive um desdobramento ou um arrebatamento assim com a Vitória, e anotava. E depois, minha amada, deixa eu ver aqui o seu nome mesmo, é Nissa? Não é. Aqui. Nath Alves. E depois, Nath. Nome até diferente, né? Abençoado. E depois, Nath, eu vi tudo que você falou aí. Eu vi o céu, o purgatório que você viu. Lá na igreja evangélica se fala tormento. Jesus falou tormento também, né? No Espiritismo se chama umbral. Em outras filosofias e religiões se dá um outro nome, né? Se dá o tormento e se dá um outro nome também, né? Parecido com o purgatório. Então eu fui percebendo que cada religião dá um nome para o mesmo lugar. O que uns chamam de paraíso, outros chamam de céu. Outros chamam de nosso lar, né? Outros chamam de colônias, que cada lugar no céu existe uma colônia. Que a terra é uma cópia dos céus, sendo que a terra é uma cópia, vamos se dizer, primitiva. O céu é evoluído, a terra é primitiva. Vamos se dizer que o céu está 10.000 anos ou 1.000 anos na frente, tantos anos na frente da terra. A terra é primitiva, perto dos céus. Eu vi isso, tá? E agora o mais impactante, Nath. Tudo que eu vi, eu não tinha lido em livros, eu não tinha visto filme nenhum. Mas eu encontrei tudo que eu vi, minha esposa viu, tudo que nós vimos. Encontramos semelhante e até idêntico, coisas idênticas que nós vimos no filme Nosso Lar, escrito por Chico Xavier. Agora imagine eu, criado no Evangelho, um pastor, ter encontrado e ter visto coisas idênticas ao livro Nosso Lar, ao filme Nosso Lar. O filme e o livro fala mais coisas. Tudo que tanto eu e minha esposa vimos está no filme Nosso Lar e no livro Nosso Lar. Quando nós começamos a ler o livro, nós vamos se identificando com cada mensagem, sonho, arrebatamento ou desdobramento, que cada um dá um nome. Tudo que nós vimos está no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. E agora? Explica isso. Está me entendendo? Nós fomos obrigados a ter que ler o livro, porque nós vimos, ver o filme, e eu tive que ver por várias vezes, e eu vejo até hoje, porque tudo que eu vi foi lá. Uma coisa sua mente assimila aquilo que ela vê. Não, eu vi um filme, aí depois eu sonho, aí eu sonho com o momento do filme, porque eu vi agora aquele filme. Agora imagine você ver tudo o que você nunca viu em livro nenhum, em filme nenhum, e depois você encontrar nos livros e no filme. E tem um detalhe, o livro Nosso Lar é do ano de 1800 e pouco, se eu não me engano 1855. E agora? Uma época que eu não era nem nascido. E o que eu vi é semelhante ao que eu vi no filme e no livro, que a minha esposa viu a mesma coisa. Então, se você ler o nosso livro, ali você vai ficar impactado. Existem médiuns, pessoas, até evangélicos, que um dia fizeram parte do kardecismo, que quando leram o nosso livro ficaram impactados. Existem vários comentários, pessoas, oh, meu Deus, que isso?
Amigos meus que me conhecem falam, pô, Douglas mudou radicalmente. Como é que ele ia mudar radicalmente? Não, alguma coisa aconteceu de muito forte para ele mudar. Eu conheço ele há anos. Ele é criado no Evangelho. E eu não posso negar isso, Nath, para você e para ninguém. Que tudo que eu vi foi o que está escrito lá no livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Aí fui obrigado a ler o livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, né? O que está acontecendo hoje no mundo está escrito em vários livros espíritas, inclusive o do Divaldo Franco. Alguns livros de Divaldo Franco está escrito. Esses acontecimentos, tanto no Brasil como no mundo, como em Israel, está escrito no livro de Divaldo Franco. E de homens que antes de Divaldo Franco, como Allan Kardec, existe um livro chamado A Gênese. Está escrito lá, muitos acontecimentos estão acontecendo no mundo agora. E agora? Me explica isso. Tá, ó, há mais de 100, 200 anos atrás escrito, está acontecendo agora. E agora? Me explica isso. Então, minha amiga Nath, eu não sou espírita, eu sou evangélico porque eu vivo os evangelhos. Eu não vou te dizer que hoje eu frequento constantemente a igreja, eu até visito algumas igrejas, se você me convidar para assistir lá uma reunião, sei lá, uma missa, eu até vou assistir, mas eu não posso negar o que eu vi e o que eu encontrei, o que está acontecendo aí, está tudo escrito nesses livros, né? O acontecimento no Rio de Janeiro, eu tive um desdobramento que eu me encontrava com um homem todo de branco, um ser de luz, e eu perguntava a ele a respeito da minha filha Vitória. Ele falou, você salvou ela dessa ilha, essa ilha está prestes a afundar. E depois eu tive o discernimento que essa ilha que ele falava é o Rio de Janeiro. E eu escrevi isso no livro em 2016. O Rio de Janeiro ainda estava mais ou menos, de lá para cá só veio piorando. E eu vou te falar, não vai ficar bom agora tão cedo, vai piorar mais ainda. Estamos em 2018. Provavelmente em 2019 vai melhorar. Tá bom, minha amada? Então tá aí a resposta, mas eu vou pesquisar o vídeo que você me mandou. Mas eu não posso negar o que eu vivi e o que está acontecendo, é fato, tá? E o mundo vai melhorar sim, tá? O mundo vai melhorar, porque não tem como ter uma nova terra através de uma mágica. Depende de nós também fazermos a nossa parte. Essas crianças que estão chegando agora, grava isso, são elas que vão ajudar a transformar esse mundo. Elas que vão melhorar esse mundo, porque são crianças altamente preparadas e enviadas por Deus para transformar esse mundo. Que Deus te abençoe, a você e a todos os telespectadores. Um forte abraço. Shalom Adonai.